Esse pênalti, se fosse no Rio, o juiz marcaria, ô Daniel? Não marcaria. Vou começar a te dar uma vez. Não marcaria. Não adianta. Agora, dia 17 de dezembro, fez 30 anos da Copa do Brasil com o Inter. Eita! Tempo, né? A gente teve uma comemoração ali, recebi uma placa do Inter e, pô, bem legal. Não, se o pênalti fosse no Rio, não tem jeito, não tem como. Mas, desculpa, qual foi o... Comecei a rir e me perdi, né? No início. Você entendeu a pergunta. Você entendeu a pergunta, é essa. A sua lembrança desses dois jogos, dessas duas partidas, e a final que você tem de vivo na cabeça? Além dessa certeza que não foi pênalti. Pênalti no Beira-Rio foi. Mas, assim, o primeiro jogo da Laranjeiras eu não joguei. Eu estava suspenso. Que eu fui expulso contra o... Falando em expulsão aí. Fui expulso contra... Mas não sei se foi o jogo contra o Corinthians, que eu fui expulso contra o Corinthians lá no Pacaembu. A gente ganhou de 4-0. E aí eu peguei 2 jogos de suspensão. Aí teve... Eu acho que eu fiquei fora contra o Palmeiras e depois do primeiro jogo da final. Foi isso que aconteceu. O segundo jogo contra o Palmeiras, o primeiro, e o primeiro jogo da final, que foi aonde surgiu o Caico, né? Que o Caico era do grupo, mas era um menino ainda e não tinha o espaço, conquistado o espaço totalmente ainda, e depois daquele jogo lá, as portas se abriram para ele. E essa é a lembrança que eu tenho de lá. E a do Beira-Rio, a primeira coisa é a casa cheia, né? Pô, tu entrar num estádio, na época o Beira-Rio cabia 80 mil pessoas, né? Aí tu vê um estádio lotado, não tinha espaço para ninguém, todo mundo do teu lado te apoiando, um jogo extremamente delicado, extremamente difícil. O time do Fluminense era muito bom, time extremamente qualificado. Depois poxa vida, como é que é o nome dele? O centroavante, acabou vindo para o Inter, acabou se lesionando, né? Agora não me fugiu o nome. Mas tinha o Lira, lateral esquerdo, o time muito bom. Eu lembro da dificuldade do jogo propriamente dito, e depois daquele episódio do pênalti, foi o momento que passou toda aquela confusão, o pênalti bateu, foi o nosso gol, aí o pênalti foi aos 38 e foi batido aos 42. Depois eu acho que teve mais uns 5 minutos com os acréscimos. O Fluminense veio para cima com a intensidade, era sufoco para todo quanto é lado, e a gente não conseguia tocar a bola, não conseguia dominar as ações. Foi uma pressão absurda, e aquele título estava muito engasgado, né? Para o torcedor, para o clube, que já faziam, se não me engano, faziam 20 e tantos anos na época, não sei precisar agora, que o Inter não conquistava um título a nível nacional, né? O último foi havia sido o Tri lá em 77, se não me engano. Então, depois de lá, foi aquele ali. Então, para mim, e lógico que depois todos relataram isso do grupo, era um título que ia marcar para a nossa carreira, né? Como atleta do Inter, para uma sequência profissional. Então, a importância daquilo tudo era tão grande que não tinha como a gente pensar em outra coisa a não ser a conquista. E graças a Deus a gente conseguiu de uma maneira polêmica, e realmente foi polêmico, mas uma coisa que eu trago guardada e com muito carinho, muita emoção daquela conquista. Para ter uma ideia, a invasão, teve tanta gente, tanto torcedor dentro de campo, que eu entrei para dentro do vestiário sem chuteira, sem meia, sem calção, sem camisa, somente de sunga, porque foi no meio do caminho, fui perdendo tudo.